Há 100 anos, uma tragédia aconteceu no litoral de São Paulo. O imponente navio espanhol Príncipe de Astúrias foi para o fundo do mar numa noite de carnaval. O naufrágio daquele que ficou conhecido como Titanic brasileiro até hoje está envolvido em mistério. O que se anunciou como um acidente pode ter sido, na verdade, o desfecho inesperado de um plano criminoso. 1914. O Príncipe de Astúrias é construído para ser o navio mais luxuoso, mais potente, mais moderno da Espanha. O objetivo era fazer viagens entre Barcelona, na Espanha, e Buenos Aires, na Argentina, levando carga e passageiros com requinte. E o navio cumpriu bem essa missão algumas vezes. Mas na sexta viagem a Buenos Aires, em 1916, o inesperado aconteceu. O imponente Príncipe de Astúrias afundou aqui no Brasil depois de bater em rochedos em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. O Príncipe de Astúrias trazia ouro, joias e, segundo pesquisadores, mais de 1.500 pessoas. Entre elas, europeus fugindo da Primeira Guerra Mundial. Mas apenas cerca de 180 sobreviveram. Os números são comparados aos do famoso Titanic, que afundou 4 anos antes. Ontem, o acidente do Príncipe de Astúrias completou 100 anos. Há quase 50, o mergulhador Giannis dedica a sua vida a entender essa história. Eu fiz essa pesquisa há mais de 40 anos e fui querendo eliminar tudo que aparecia para ver chegar na realidade, né? A pesquisa virou um livro lançado ontem que chega a uma conclusão surpreendente. Um crime pode estar por trás do maior naufrágio da história marítima brasileira. A hipótese mais concreta é que esse navio foi desviado, passou pela ilha de Búzios e Vitória, parou do lado, descarregaram um material valioso. Depois, na hora de sair, acho que o imediato que tinha assumido o comando se perdeu e bateu na ponta Pirabura. Esse tal material valioso que o Gênesis está falando é valioso mesmo. Eram 11 toneladas de ouro, joias e 40 milhões de libras esterlinas em dinheiro vivo. A nova teoria é a seguinte: sem avisar a nenhum dos tripulantes, uma noite antes do naufrágio, o navio fez uma parada misteriosa no arquipélago de Ilhabela. Ali, enquanto todos dormiam, teriam sido descarregadas as riquezas, para depois serem levadas a outro navio, possivelmente argentino. E o mais impressionante, tudo planejado pelo capitão. A ideia era que o Príncipe de Astúrias chegasse a Buenos Aires intacto, mas depenado. Ao voltar à rota original, aconteceu o acidente. O naufrágio foi bem nessa direção, só que a 12 quilômetros desse ponto que nós estamos, que ganhou o nome de Praia das Caveiras. Isso porque, segundo os historiadores, durante muito tempo, a todo momento, chegavam cadáveres aqui. Só 2 pessoas teriam conseguido chegar até essa praia e saíram daqui com vida. Uma dessas 2 pessoas foi o avô do Isidoro, outro apaixonado pesquisador dessa história. O avô dele era engenheiro elétrico do navio e veio parar nessa ilha depois de sobreviver ao naufrágio. Pela primeira vez, o espanhol, que desde criança ouvia as lendas do Príncipe de Astúrias, visitou o local. Uma certa emoção e uma certa nostalgia. Talvez ali, por exemplo, naquela pedra, esteja o cadáver de um náufrago que foi enterrado pelo meu avô. Enterrou minha avó. Isidoro conta que o avô e um amigo ficaram 9 dias sozinhos nessa ilha. Eles bebiam água dessa mina e comiam ostras e peixes que vinham com a maré. Mas o mais difícil foi chegar até a praia. Era uma tormenta horrível, chovia muito e tudo parecia ir contra ele. Quando ele já estava cansado de nadar, quase desistindo, ele conseguiu encontrar uma caixa de madeira cheia de cortiça. Ele se agarrou nessa caixa e depois de 2 ou 3 horas, ele encontrou outro náufrago. Só 18 horas depois é que eles chegaram aqui nessa praia. O Isidoro escreveu o livro dele, que o avô dele presenciou, era tripulante do navio. Depois veio a minha pesquisa, junto com a escrita do Isidoro, veio a compilar uma ideia só. Então foi criminoso o naufrágio. Na época, o navio era considerado tão luxuoso quanto o famoso Titanic. Quem viu o filme se lembra, salões decorados, jantares e bailes de gala. Mas, ao contrário do Titanic, na noite do naufrágio, o Príncipe de Astúrias não tinha comandante. O capitão
desaparecido. Não encontraram nada do capitão, nem o chapéu. Desapareceu completamente. Desaparecido. Até hoje ninguém sabe se o capitão conseguiu completar o ambicioso plano de roubo ou se morreu junto com as mais de 1.200 vítimas. Sobreviventes como o avô de Isidoro foram poucos, menos de 200. E é aqui que a história fica ainda mais inusitada. Um dos poucos sobreviventes dessa história é justamente o avô, o Dr. Erson Capri, que pela primeira vez está vindo no local onde tudo isso aconteceu, né? Como é que é para você estar aqui? É uma emoção até estranha, porque eu tenho essa história na família desde criança, conheço essa história, virou meio que mística, uma mística na família, um mito também na família. E aquela brincadeira do italiano chegar nadando no Brasil foi o que aconteceu com o meu avô. Ângelo Capri era um engenheiro italiano que fugia da Primeira Guerra com a família. No navio estavam também a primeira mulher e 4 filhos. Além dele, só um dos filhos sobreviveu. Os dois subiram separados, sem se encontrarem, subiram para ver o que tinha acontecido com aquele barulho, um estrondo enorme. E, chegando lá em cima, tentaram voltar para resgatar a família, não conseguiram voltar porque o navio já estava cheio de água. E foram lançados ao mar. E a história não termina por aí. Ele sentiu um garoto pegando nele, a mão de um garoto na água e gritando, aiuto papá, aiuto papá. Ele achou que era o filho dele, ele achou que era o Stefano, de 3, 4 anos. E agarrou o filho, botou nas costas de noite, muito escuro, e nadou com o garoto 5 horas. Salvou o garoto achando que era o filho dele. Chegando na praia, ele viu que não era. Depois se descobriu que era um garoto argentino, de uma família abastada. Foi mandado para a Argentina e a família até tem uma foto do garoto. Agora, são 5 horas nadando, de noite, depois do naufrágio, a família perdida. Não dá para entender o que pode se passar pela cabeça de um homem desse. Aí, cada vez que eu falo, me arrepia, vem emoção, porque é forte. Ele perdeu uma filhinha. Eu tô com uma filha nova agora, então a emoção fica mais forte. A filha mais nova do Erson ganhou o nome de Sofia. Eu dei em homenagem a Sofia, a mulher do meu avô, que está por aqui, deve estar embaixo, em algum lugar, né? O Fantástico convidou o Erson a ir pela primeira vez até o local exato do naufrágio. Tendo vindo aqui, né? O que muda? Como é que você sai daqui? O que isso mexeu com você? Eu fico muito feliz de ter participado disso, né? Feliz, alegre e meio que completa, fecha um ciclo dessa história na minha cabeça, na minha vida. E eu diria até com um pouco de poesia no meu coração.